Alguém já falou em algum lugar que a criatividade é a ferramenta mais importante para fazer uma pessoa ganhar dinheiro, seja empreendendo, investindo ou simplesmente trabalhando para alguém. De uma coisa eu sei, quando a gente soma criatividade mais economia, é certeza de você ter uma influência direta sobre a realidade financeira das pessoas. E é exatamente isso que a gente vai entender melhor nesse vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Elias e hoje a gente vai conversar exatamente sobre economia criativa, entender o que é e por que é imprescindível você compreender esse conceito se o seu objetivo é empreender para ganhar mais dinheiro. O termo economia criativa surgiu em 2001 com o livro do John Hawkins. Vou deixar o título aí em inglês, não vou me atrever, lógico, que traduzindo nada mais é do que economia criativa, como ganhar dinheiro com ideias criativas. A ideia principal desse termo é de utilizar a criatividade para se destacar, ou seja, desenvolver processos, ideias para que determinados serviços ou bens se destaquem em relação aos demais, ou seja, fazendo com que uma empresa, uma startup ou até uma pessoa que desempenha um determinado serviço não seja visto como mais uma fazendo aquilo, mas de fato como uma referência naquele determinado assunto. Esse termo começou a se difundir pelo mundo através de políticas públicas na China, depois nos Estados Unidos e no Reino Unido, e hoje já está espalhado por diversos lugares, principalmente países desenvolvidos. Aqui no Brasil, ela se difundiu a partir de 2012 através de uma Secretaria da Economia Criativa, que no início estava ligada até ao Ministério da Cultura. Já as áreas de atuação da economia criativa é um verdadeiro leque. A lista vai estar aí na tela, porque senão eu ia passar muito tempo lendo, só para você ter ideia da quantidade de áreas no qual ela pode atuar. Engenharia, arquitetura, ciências, enfim. Isso significa, meu querido, que independente qual seja a área, arte, cultura, tecnologia, ciências, engenharia, independente qual seja a área de atuação que você está vendo aí na tela, se você consegue desempenhar um serviço ou um produto que seja totalmente um diferencial em qualquer uma dessas áreas, você está realizando a economia criativa. Quer ver um exemplo muito claro? Dá uma olhada na arquitetura da tua cidade. Existe algo que chama muito a tua atenção ou tu simplesmente vê mais do mesmo? Agora pensa nas obras de Oscar Niemeyer. Esse termo nem existia na época que ele criou as suas obras, mas fica claro que aquilo que ele fez é diferente do geral. Economia criativa. Quer ver outro exemplo? Música. Existem alguns estilos musicais e músicas específicas que marcam gerações, que independente dos anos, para aquele determinado estilo, aquela música sempre vai ser uma referência. É economia criativa. Quer ver um filme? Existem filmes que ganham diversas premiações e se destacam naquele tipo de filme e que independente das gerações, ele é um clássico que todo mundo gosta. Um exemplo é Star Wars. Ou simplesmente uma rede social que surgiu a princípio para gerar uma interação entre jovens de uma universidade que se popularizou tanto, começou a ser utilizada em todo o mundo, hoje é uma ferramenta de trabalho para muitas pessoas, o caso do Facebook. Independente qual seja a área, a economia criativa é exatamente você ser um diferencial, é você fazer algo diferente que chame a atenção, que se popularize por ser exatamente único. Mas provavelmente a pergunta inicial que você está fazendo é: Elias, qual a importância dessa economia criativa no mundo? Antes de responder a tua pergunta, já vou fazer aquele velho pedido para tu deixar o like aí embaixo. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações, até porque toda semana tem vídeo novo e se você quer aprender sobre finanças e investimentos, esse é o canal. Uma das principais importâncias da economia criativa no mundo é, sem sombra de dúvidas, a geração de empregos e de valor para o país. Os países que mais exploram a economia criativa são aqueles que vão ter as empresas maiores e de maior destaque, que conseguem circular seus bens e serviços por todo o planeta e, consequentemente, atrai os olhares de consumidores e de investidores. Dá só uma olhada nessa pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Se fosse possível juntar todas as pessoas no mundo que trabalham com a economia criativa, daria em torno de 144 milhões de pessoas. O faturamento médio anual levantado com toda a economia criativa no mundo gira em torno de 4,3 bilhões de dólares. Galera, se a gente pegasse esse grupo de pessoas e formasse um país, esse valor de faturamento anual significa o quarto maior PIB do planeta. Deu para você entender o tamanho da importância agora, né? Isso significa, meu querido, que independente das condições iniciais de um país,
a economia criativa pode alavancar ele e fazer com que ele comece a se destacar em determinadas áreas da economia e do mercado. A própria pandemia foi um exemplo para a gente. Durante ela, muitas empresas fecharam, mas muitas outras abriram, principalmente na internet. As pessoas passaram a consumir conteúdo de uma forma diferente porque estavam dentro de casa. O marketing digital se reformulou durante esse período e muita gente começou a trabalhar na internet usando a criatividade para fazer produtos digitais, para executar serviços online, e tudo isso revolucionou a forma como a gente consumia determinados produtos e contratava determinados serviços. E quer ver algo muito curioso? A pesquisa mostra também que alguns países, mesmo tendo uma infraestrutura muito baixa, conseguem ser um território ideal para o desenvolvimento de algum produto e serviço. Sabe o que acontece? Quando a gente está na nossa zona de conforto, quando tudo está muito bom, quando as coisas estão muito equilibradas, a gente dificilmente vai querer sair da zona de conforto para fazer qualquer coisa. Mas quando as condições são adversas, quando as necessidades falam mais alto, é exatamente nessa situação que usar a criatividade para bolar uma solução. E o Brasil acaba sendo um país que prova isso para a gente. Um outro estudo foi feito entre o British Council junto com o Sebrae, no qual foi feita uma análise de como está sendo a evolução da economia criativa por aqui. E nesse relatório, nesse documento, um trecho eu separei porque eu achei muito interessante. E ele diz o seguinte: o Brasil, o país, está entre os melhores países quando se trata de gerar experiências culturais únicas e transformar isso em um produto. Entretanto, por muitos anos o Brasil teve dificuldade em transformar o sucesso criativo e cultural em ganhos sociais e econômicos, como trabalho, crescimento e competitividade. Uma outra parte que me chamou a atenção nesse documento foi que foi feita uma análise SWOT da economia criativa no Brasil. Esse tipo de análise é muito comum nas empresas para que ela consiga identificar o que está dando certo e o que não está dando certo, analisando pontos internos e externos para conseguir identificar os principais problemas e assim corrigi-los. Quando se faz uma análise SWOT, se analisa 4 pontos básicos: as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades. Para as nossas forças foram identificados diversidade, força de marcas e festas populares. As principais fraquezas aqui vai ser a desvalorização profissional em algumas áreas, pobreza, desigualdade e falta de acesso tanto de investimentos quanto de incentivos. Esse é um problema muito sério do país, que nada mais é um desequilíbrio da quantidade de profissional de repente pela quantidade de oferta de trabalho, como também um problema em relação à desigualdade. Nem todo mundo tem acesso à informação, a conhecimento e também acesso à educação de qualidade. Em relação aos pontos de oportunidade, o que é que se destacou? Criar um portfólio criativo para ser apresentado, apresentar esse portfólio no mercado principalmente na forma digital e construir uma estrutura no qual consiga se comunicar independente do público ou do local que está sendo inserido esse produto. Talvez você está se perguntando agora: Elias, beleza, como é que eu posso explorar esse potencial para mim? Como é que eu posso ganhar dinheiro hoje utilizando a economia criativa? Eu diria para você ir para algo que é intangível. Internet. A internet hoje é o exemplo mais próximo de um livre mercado. Existe concorrência? Existe. Mas existe um campo tão grande para você trabalhar que, independente se você vai fazer a mesma coisa que outras pessoas já fazem, você tem muita oportunidade de ser criativo. Eu vou dar 4 dicas para você aqui que pode ser muito útil para você de repente iniciar seu negócio na internet. A primeira coisa, mostre profissionalismo. Independente se vai ser um produto ou serviço, você se dedicou para aquilo ficar pronto. Então você também tem que ter uma linguagem profissional, mas ao mesmo tempo leve na hora de mostrar isso que você quer vender para o seu público. As pessoas elas vão ter que se conectar ao que você está falando para que elas sintam necessidade do que você está vendendo. Segunda dica, interaja com o meio. Nem todo mundo vai concordar com você, mas independente disso, você tem que interagir com todos. Antes das pessoas quererem o seu produto ou seu serviço na internet, elas vão se conectar com a sua história. Você vende primeiro a história. Elas vão se conectar com você quando elas observarem que a necessidade delas está dentro daquela história que você está contando, ok? Isso é muito importante, você tem que prestar atenção nisso. Terceiro ponto, fique atento. Veja, o mundo passa por inovações o tempo todo. Não é só você que está tentando ser criativo com o teu produto. E aqui vai uma dica muito válida. Tente se atualizar o tempo todo. Você pode fazer isso através de eventos online ou presenciais. Mas participe. Se você já está lançando um produto, se você vende alguma coisa, esses eventos são muito bons para você fazer conexões, expor o que você está vendendo e ficar próximo das pessoas que fazem algo parecido para que você consiga aprender com elas, com a experiência delas
e corrigir alguns erros e potencializar os teus acertos, tá? E o último ponto, saiba o que as pessoas querem. Você precisa se comunicar e encontrar a dor delas. O que você vai vender, o que você vai comercializar na internet, isso vai poder ser comprado pela pessoa que está lá do outro lado quando ela consegue enxergar que precisa daquilo. Então você tem que tocar na dor, exatamente o que ela está precisando, qual o problema que eu tenho que resolver. Essa é a forma de pensar. Aí chegou aquele momento que tu vai, Elias, eu estou pronto, eu quero fazer parte, eu quero ser criativo, eu quero ganhar dinheiro com a economia criativa. Me diz aí qual é a área que eu tenho que explorar para me dar bem. Hoje, sem sombra de dúvida, a área que está mais pagando dentro da economia criativa é a tecnologia. O mundo carece de profissionais de programação. Quanto mais gente na internet, mais profissionais nessa área a gente vai precisar para ter uma atmosfera criativa. Então o mundo hoje precisa de programadores, de profissionais dessa área. E hoje só se fala em uma coisa: inteligência artificial. Está bombando, está todo mundo utilizando inteligência artificial para conseguir ganhar tempo e produzir mais. Não é à toa que as ações da Nvidia só fazem subir. A empresa se destacou nessa área por estar vendendo equipamentos que suportem esse tipo de tecnologia e está fazendo com que ela tenha muito lucro. Mas o que eu vou falar para você é o seguinte: você não tem que mirar na área que está dando mais dinheiro, e sim encontrar aquela que se conecta com você. A sua criatividade vai aflorar naquilo que você sabe fazer. E a melhor forma de você explorar a sua criatividade é adquirindo conhecimento. Tem muita gente que é travada, quer começar, mas não sabe por onde. E aí que entra a dica de ouro para você sair na frente das demais pessoas. Eu vou indicar para você 3 livros aqui que vão fazer a diferença, porque você vai adquirir o conhecimento certo para conseguir começar com o pé direito. O primeiro deles é esse aqui, ó, A Única Coisa. Foi um dos primeiros livros que eu li esse ano, e se você quer encontrar um propósito para o que você quer fazer da sua vida profissional e pessoal, esse livro vai ajudar bastante. A segunda opção é esse aqui, ó, De 0 a 1. Terminei de ler esse livro há pouco tempo. Meu querido, é o seguinte, ele me chocou e eu tô doido para ler de novo. Se você é um empreendedor, precisa ler esse livro, porque ele vai mostrar exemplos de grandes empresas do Vale do Silício. Foi escrito pelo Peter Thiel, esse cara é cofundador do PayPal. E se você quer fazer a sua empresa se destacar em relação às demais, e não ser mais que uma concorrente, e sim ter um monopólio, é esse livro aqui, ok? E a terceira opção é Tudo que você precisa saber sobre negociação. Esse livro aqui é um manual básico para ensinar você a negociar. Por que ele é importante? Tem pessoas que têm um bom produto, têm uma boa ideia, é criativo e sabe como vai vender, mas não sabe negociar. Se você não sabe negociar, seu faturamento cai e você vai ter uma margem de lucro pequena. Então, aprendendo sobre negociação, você corrige esse problema e a chance de dar certo é muito maior. E sabe qual é a maior vantagem? Você vai conseguir comprar esses 3 livros com o link, deixa eu consertar aqui, você vai conseguir comprar esses 3 livros com o link que vai estar na descrição e você vai comprar com o melhor preço lá na Amazon, beleza? E o que eu quero que você guarde na sua cabecinha aí e entenda é que a economia criativa, ela tem um peso gigantesco na economia mundial. Tudo que a gente consome hoje, tudo que a gente come, tudo que a gente veste, tudo que a gente compra é de empresas que se destacam no mercado. E se essas empresas estão se destacando, é porque estão chamando a nossa atenção, elas agregaram valor, elas foram criativas o suficiente para se destacar em relação às demais. E você pode fazer isso acontecer. Não estou jogando palavra no vento não, é real. Você pode explorar o que você sabe fazer, você pode gerar um produto, um serviço, algo que lá na frente todo mundo vai estar consumindo. Isso só vai depender única e exclusivamente de você explorar o seu potencial. E mesmo que seja um termo recente, ele é muito poderoso. E aqui pra gente, né? O brasileiro, do lixo nasce arte. De garrafas PETs, o cara desenvolve até uma bicicleta. Mesmo que tá desempregado, no outro dia o brasileiro dá um jeito de empreender e fazer algo inovador com bolo e doce de repente. Então nada disso freia a gente. E a economia criativa é um nome bonito simplesmente para o esforço e a dedicação e a criatividade que você já tem aí do outro lado para fazer algo diferente. E agora eu quero saber, tu tá disposto a mudar de vida? Deixa aí nos comentários qual é a área que tu mais se destaca, que pode ser promissora para você conseguir ganhar mais dinheiro. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Não esquece de se inscrever se você quer aprender ainda mais sobre finanças e investimentos. Até o próximo vídeo e valeu!